Olá pessoal, nós estamos em mais um episódio do Prosa Inverso e hoje nós vamos bater um papo com a Letícia de Nóbrega, uma arquiteta, dona de um escritório, e nós vamos abordar pautas sobre planejamento, sobre realizações de sonhos, sobre alinhamento com os interesses dos clientes, então vai ser muito legal. Então Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso Prosa Inverso, é bom ter você aqui e eu queria que você começasse se apresentando. Quem é a Letícia de Nóbrega? Primeiro, obrigada André pelo convite. Prazer, eu sou a Letícia, eu sou arquiteta desde 2015, com o escritório próprio faz aproximadamente 5 anos, então trabalhei em outros escritórios, trabalhei numa construtora, uma época também, coordenando projetos, e depois abri meu escritório e hoje a gente é uma equipe de 7 pessoas, 7 mulheres. Olha, somos que legal. várias mulheres, cuidam Que de legal. obra e projeto. E a gente faz prioritariamente residencial, então reformas de apartamentos e casas, mas algumas coisas comerciais também. Legal. E conta pra mim, Letícia, como que começou essa história de arquitetura na sua vida? Pode ir lá pra trás agora. Vamos lá para trás. Meu pai é engenheiro civil, Tá, mas legal. ele não atua, apesar dele amar se enfiar numa obra, ele não atua como profissão. Tá bom. E minha mãe é artista plástica, formada, né, em artes plásticas, deu aula por um tempo. Acho que, de certa forma, é um pouco do mix dos dois. Ficou. Quando eu era pequena, o que eles mais adoravam era ir ver imóvel. Então, assim, ver imóvel no litoral e não sei aonde. E aí eles me levavam junto. E aí eu comecei a gostar. Sempre tive interesse por arquitetura, design e afins. Não foi a minha primeira opção de cara. Eu era bailarina antes de ser Olha. arquiteta. Então, eu até cheguei a entrar na faculdade, fiz 6 meses. Tranquei para dançar fora, então me formei na Inglaterra. E aí depois, quando eu voltei, larguei o balé, eu voltei para arquitetura. Mas você fazia balé de forma profissional? Sim, Que sim. legal. Então, aí eu voltei para cá e aí retomei a parte da arquitetura. Então, acho que de certa forma, as artes, né, como um todo, sempre estiveram presentes na minha vida. E aí foi por aí que eu comecei, mas o primeiro semestre eu não tinha amado na arquitetura. Depois que eu voltei, que aí eu comecei a ir mais a fundo, nossa, e aí hoje eu amo minha profissão, acho que é exatamente o que eu queria estar fazendo. Você se vê exatamente no lugar onde você deveria estar. Sim, sim, sim. E é total. bom isso, né? Esse sentimento é gostoso, né? De propósito, né? Porque a gente trabalha com o sonho das pessoas, não tem nada mais íntimo do que a casa delas. Concordo. Então, antes trabalhava com corpo, vamos dizer assim, agora eu trabalho com os corpos habitando os espaços. Então, Olha. tem uma correlação, assim. E aí eu gosto muito de bater papo com as pessoas, entender qual é a necessidade delas. Então, eu acho que eu, assim, sou bem, bem feliz, assim, na minha escolha. Apesar de não ter sido a primeira opção, acho que foi a opção acertada, no fim. Que legal. E conta pra gente como foi o seu primeiro projeto que você ia assinar por ele, deu um frio na barriga. Nossa! Como é que foi esse momento? Quem era o cliente? Como é que era a história dessa... Então, eu tinha feito projetos no lugar que eu trabalhava, mas aí você tem uma pessoa, né, Sim. atrás de você segurando a responsa, Sei. não é você que tá, né, indo lá. E aí, o meu primeiro projeto sozinha foi de um primo meu. Olha. E aí foi um apartamento... Gente, não, nessa primeira eu achei que eu não ia trabalhar mais com Ia obra, desistir. porque foi muito conturbada a obra. Infelizmente não era uma empresa, sabe? Que dava um Sim. respaldo, um contrato, seguro de obra. Sim. Ao longo dos anos, a gente vai criando vários Você processos vai aprendendo. para que você não passe, né, por nenhum problema. Então, cada mini problema que aparece, a gente cria um processo novo Sei. para evitar. Mas naquele momento, eu acho que eu tinha também menos maturidade para lidar com as coisas. Isso foi há quanto tempo atrás? Uns 7, 8 anos atrás, talvez. Então, porque a gente tem que ter, né, na profissão, um jogo de cintura para lidar com os fornecedores e com a expectativa dos clientes também, porque eu digo que quem não é ansioso, fica ansioso quando está fazendo uma reforma. Total. Então, além da gente ter que lidar com todas as coisas que podem acontecer numa obra, a gente precisa passar essa tranquilidade. Sim. E eu acho que como eu era mais nova e inexperiente, eu não conseguia resolver antes de passar. Entendi. E aí hoje, justamente o que eu prezo muito e qual o nosso propósito é dar uma experiência tranquila de obra para o cliente. Que a jornada prévia ali seja tranquila para ele. Exato, porque eu falo que eu não posso garantir que não vai dar problema na obra da pessoa, porque eu estaria mentindo. Claro. Tem, assim, muita gente, Variável. 60 fornecedores, 100, sei lá, muitas pessoas.
e eu não tenho como garantir que não vai ter nenhum problema, mas hoje eu tenho como garantir que o que aconteceu eu vou resolver. Sim. E naquela época, eu já contava pra pessoa o que aconteceu, e aí elas passavam nervoso que não tinha necessidade, né? Hoje eu vejo isso. Sim. Mas a minha primeira experiência, nossa, foi um estresse puro, assim. Hoje em dia, E como é que era? Qual que era o projeto? Era um projeto de um apartamento, Tá. 83 metros. Tá. Até saiu matéria desse apartamento. Olha, que depois. Então, assim, a primeira E era um apartamento na... contrapiso. Contrapiso, Do fazer nada. tudo. Fazer tudo. Monta tudo, entrega mato. pronto. Não, Como vai ficar pronto no final do mês? Não, tem um tempo, né? Uhum. As coisas têm um processo. Eu já tinha conhecimento desses processos, né? De Sim, já tinha histórico. outros lugares. Mas é diferente quando a gente valida esse processo e passa, né? Quando você faz uma obra, você tem experiência daquilo. Sim. Quando você faz 50 mais, você Sim. tem várias outras Sim. experiências. Então, a gente lida, né, de forma diferente. E aí, quando Mas você mesmo assim, entregou as decidi chaves... seguir. Graças a Deus. Quando você entregou as chaves pro seu primo, o que veio ali de sentimento? Nossa, quando fica pronto, é muito legal. Porque é muita realização. E Sim. você pensa que, além de você ter idealizado aquilo, alguém vai viver lá por anos. Legal. Até hoje eles estão no apartamento. Olha, então, que assim, legal. a pessoa vai viver tudo da vida dela. Às vezes ela vai ter filho, às vezes ela vai ter várias conquistas na vida dela naquele lugar. Talvez ela não lembre exatamente foi você que fez em todos os momentos, mas participar disso é muito especial. Acho que é por isso que eu sinto tanto propósito, né, no meu trabalho. Porque realmente, tipo assim, é uma coisa que dura por muitos anos e faz parte da vida das pessoas. Tem a sua marca ali, né? A casa é uma extensão de nós, de certa forma, Total. né? Então, tem que ser o melhor lugar do mundo pra gente. Então, fazer parte disso é muito legal. Que legal. E hoje, você, Letícia, no seu escritório, você tem 7 pessoas que você falou. E como que vocês se dividem no dia a dia? Você é responsável por fazer os projetos? Tem uma equipe que te apoia em quê? Como é que é a sua dinâmica lá? Hoje, eu sou a responsável pela criação dos projetos. Então, vamos supor que você vai começar um projeto com a gente no escritório. O primeiro contato, entender as necessidades suas e fazer a elaboração da parte funcional e da parte estética sou eu que faço. A partir desse momento, a gente tem 2 equipes. Uma equipe de projetos e uma equipe de obra. Então, aí eu redireciono. Também faço parte, né? Mas não tem como atender todos o tempo todo. Então, tem o pessoal de projeto que vai atendendo as demandas de desenho, vamos dizer assim. E tem o pessoal de obra, que aí é quem faz o acompanhamento, as visitas no local. Eu também vou bastante, mas a gente precisa se dividir, né? Então, a gente divide dessa forma e tem uma pessoa que faz a parte de contratos, financeiro, administrativo. Sim, legal. E aí, no dia a dia, como é que é o fluxo de um cliente chegar em vocês? Por onde um cliente chega hoje para conhecer o escritório Letícia de Nóbrega? Como é que eu chego em você? Olha, tem várias formas. Pode chegar pelo Instagram, inclusive, @leticiadenóbrega.arc. Pode chegar por indicação. Muitas pessoas chegam por indicação. Eu imagino que tenha muita indicação. Sim, sim. Como é algo muito pessoal, né? Tipo um médico, um psicólogo, sei lá, um cardiologista. Um assessor de investimentos. Um assessor de investimentos, exatamente. Você não vai entregar algo tão importante da sua vida para uma pessoa que você, né, não tem o mínimo de confiança. Pode até ser alguém que você nunca viu, mas você precisa ter uma indicação ou se sentir seguro com o que você viu do material da pessoa, né? Então, muitas vezes é por indicação. Mas também já chegou gente pelo Pinterest, já chegou gente pelo Instagram, chega bastante. E aí, poderia estar mais ativa nas redes, mas eu tento deixar lá tudo. Olha só, esse quadro aqui vai ser para isso. Verdade, é uma mudança de fase agora. Olha que legal. Começar a fazer mais conteúdo. Olha que legal. Para poder postar. E aí eu tento deixar lá um pouco da minha visão da arquitetura, de mundo, como, né, eu vejo os projetos e o que eles significam, e um pouquinho do nosso portfólio também. Então, as pessoas vêm por indicação e através da internet. E hoje o seu cliente, ele tem uma persona definida ou não? Quem é o seu cliente, na média? Quem são os seus clientes? Não tem uma persona certa, só esse tipo de cliente que eu atendo. Como a gente atende mais residencial, acaba que, né, por indicação, vão vindo pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil.
mas eu sentia que, de certa forma, o perfil dos clientes vão caminhando junto comigo. É engraçado isso, porque quando eu era mais nova, eu fazia muito primeiro apartamento. Hoje, eu já faço bastante apartamentos de pessoas mais velhas, que já passaram por uma reforma, tiveram uma experiência meio traumática e vieram para não passar por isso de novo. Sabe exatamente o que não querem. Exato. Pessoas que têm filhos, mas assim, em termos de profissão e de perfil, de vários lugares, assim, atendo médico, advogado, investidor, assessor, né, de investimentos, então tem vários perfis. Mas uma obra, fazer uma reforma, é algo que tem, né, um ticket médio um pouco mais alto, então tem essa questão. Claro. E você tem alguma limitação de metragem ou não? Não. É mais um projeto. Porque tem apartamentos que são pequenos, que vão ter projetos maravilhosos, e às vezes um apartamento com metragem maior, que às vezes não tem um projeto tão legal, não é muito foco. Sim, o nosso propósito, que eu digo, é que eu quero contar a história das pessoas, aonde elas vão habitar. Tá bom. Então, através de textura, cores, materiais, então... Isso pode ser numa escala mini, pequena, ou numa escala muito maior. Então, já fizemos apartamentos para investimento, por exemplo? Sim. Sim, mas por ser bem personalizado, acaba tendo um investimento mais alto, né? Então, normalmente a gente faz apartamentos, casas e projetos bem personalizados, com bastante nível de detalhe. Então, acaba que o nosso perfil é para quem vai morar, quem sonhou muito tempo com isso. Mesmo que a pessoa... que a vida muda o tempo todo, né? Então, mesmo que a pessoa queira mudar de imóvel num segundo momento, a gente faz para as pessoas morarem mesmo. Sim. Então, esse é o propósito. Legal. E hoje você acha, né, que tem alguma coisa que te marca nos projetos? Qual é a assinatura da Letícia? Que você olha e fala, isso aqui sou eu. Todo projeto meu busca ter essa característica. Tem alguma coisa que vem na sua cabeça? Boa essa sua pergunta. Eu não diria uma coisa específica, tipo um elemento. Claro que tem elementos que eu pessoalmente gosto muito. Então, cimento queimado, por exemplo. Eu posso citar vários materiais que talvez você veja em mais de um projeto meu. Mas se entrar lá no perfil e ver os projetos no site, por exemplo, que fica um pouco mais visual, e eu até falo quando eu vou apresentar as propostas, dá para ver que tem projetos mais industriais, tem projetos mais clean, tem outros que são mais irreverentes, coloridos e tal. Então, como eu prezo muito por contar a história da pessoa, vai depender do que a gente vai contar juntos. Então, assim, do meu lado, claro que eu tenho minhas preferências estéticas e também sei o que funciona ou não, o que vai dar manutenção e o que não. Então, meu papel é dar o caminho, né, para a pessoa poder fazer as melhores escolhas para ela. Então... não adianta nada eu gostar de tijolinho branco, por exemplo, se você que vai morar não gosta de tijolinho branco. Então, eu sei que tem várias formas de trabalhar. Tem gente que tem uma assinatura muito específica, só faz coisas minimalistas ou só faz isso e aquilo. Você é mais tailor-made ali com a pessoa. Sim, mas assim, apesar... acho que se tem olhar o seu os projetos, toque, dá pra ver que é meu. Tem o seu toque, mas com a característica da pessoa. Com a característica da pessoa. Então, a gente tem um pouco, eu diria até clean, mas... depende muito, porque eu já fiz projeto com a parede inteira terracota, cheia de quadro. Então, assim, eu não diria um elemento específico. Eu diria que o meu papel é dar a melhor solução possível para a pessoa. E ela vai confiar no meu senso, no meu olhar, né? No meu senso estético, na parte funcional. E a gente vai chegar juntos na melhor solução. Então, eu não diria algo específico, porque depende. Eu sei que essa resposta parece um pouco... Não. ambígua, né? Não foi, porque é isso, você vai fazer personalizado pro cliente ou para cliente. Você tem o seu padrão, que você entende de qualidade, e de fornecedores e de texturas, como você falou, que você acha que, não, isso aqui não vai ficar legal. Sim, e aí eu acho que quando eu acho que não vai ficar bom, eu falo. Gente, isso. Não. E eu acho que é até legal de começar a falar sobre isso, assim. Até onde você acha que é o seu papel como arquiteta na vida ali ou no projeto que você está falando, assim. Você teve situações que você expôs ali para o casal, ou para cliente, ou para o cliente, e ele falou, não quero, eu quero que você faça exatamente assim. E aí como é que você lida com isso? Você sabe, talvez na sua experiência,
e por toda a linguagem que você consegue visualizar pronto, né, o projeto, né, que eu acho que o arquiteto é muito legal isso, arquiteto. Vocês têm uma capacidade, uma vocação de enxergar pronto, né? Eu sou uma negação nisso, eu não consigo ver nada pronto na minha frente em termos visuais, e vocês conseguem. Falar, "Cara, isso aqui eu tenho certeza absoluta que não vai ficar legal." Mas aí o cliente fala, não, eu quero. Como que você se vê nessa situação? Como que você lida com isso? Bom, quem vai morar, na verdade, é a pessoa, né? Mas se ela contratou um profissional, um especialista para dizer o que é o ideal, acho que é o meu papel, de fato, dizer, ó, isso aqui vai ficar ruim por isso, isso, isso e isso. E a questão, se for meramente estética, vamos dizer assim, depende de gosto. É gosto. Mas tem coisas que são funcionais. Sim. Então, a gente já fez várias obras, a gente já sabe o que não vai dar certo, Sim. ou que vai dificultar a execução. Exemplo, né? Ou que no dia a dia não vai ficar legal. E normalmente as pessoas me ouvem. Olha, que bom, que Mas, eventualmente, pode acontecer, lógico, da pessoa bater o pé e falar, não, isso daqui eu quero. Falar, então, ó, eu não recomendo, Tá bom. mas então vamos. Porque é a casa da pessoa, eu também não posso obrigar Não, óbvio. ninguém fazer, né? E já teve caso de a pessoa falar, Letícia, você estava certa. Tá Me cheio. perdoa. Tá cheio. Não, brincadeira. O que acontece é que a gente, às vezes, faz a versão, faz mais de uma versão no 3D. Então, uma coisa talvez eu tenha mais facilidade de visualizar se fica bom ou não, mas a gente tem uma ferramenta, assim, perfeita hoje em dia para dizer se vai ficar bom ou não com o 3D. Então, muitas vezes eu falo, olha, acho que é melhor ir por esse caminho aqui. Aí a pessoa fala, não, vamos nesse. Eu falo, então, tá. Aí faz o 3D e volta na primeira versão. Gente, isso é um clássico. Tem muito isso. Que legal. Claro que não é sempre, mas muitas vezes a gente faz uma segunda, terceira versão e acaba voltando para E a obra pronta tem também? Não, da obra pronta não, porque a gente tem um processo bem minucioso para ir garantindo isso. Então, primeiro a gente vem em planta as possibilidades do espaço, então o que cabe, o fluxograma, a parte funcional, vamos dizer assim. E monta um mood board dos elementos que vão caracterizar aquela pessoa, que tem a ver, né, com a identidade dela e tudo mais. Num segundo passo, a gente faz um 3D bem completinho, que hoje parece quase uma foto, e a gente fala, ó, aqui que a gente vai chegar. Você quer mudar alguma coisa? Então, acho que quando a pessoa vê o 3D de fato, fica muito mais tangível o que a gente vai fazer, né? Clientes como eu, que não conseguem visualizar o projeto, não consigo ter essa clareza. Talvez em com planta 3D fique super difícil para você ver, Não, mas não o consigo. 3D ajuda bastante. Muito. Tem 3D até que a gente anda às Olha que vezes. legal. Então, facilita muito essas ferramentas, né? Para as pessoas poderem sentir confiança mesmo. Porque o projeto nada mais é do que a gente projetar onde a gente vai chegar lá na frente. E o 3D, ele mostra onde a gente vai chegar. Então, eu falo muito isso. A gente pode ajustar pormenores se precisar. Tem algumas revisões possíveis, mas depois do 3D, a gente valida, assim, 100% das coisas para aí a gente chegar no resultado que a gente te prometeu. Então, assim, é muito difícil. Pode acontecer de, na obra, eu senti necessidade de ter mais uma gaveta aqui, mudar algumas coisas. Sim, pode ter necessidade. Pode, fiquei grávida, preciso de um quartinho de bebê. Mas nunca aconteceu da gente chegar no final de uma obra e ter algum, assim, uma surpresa ou algo do tipo. E mesmo na etapa de layout, a gente faz mais de uma versão. Então, como muitas vezes no imóvel a pessoa vai ficar por, sei lá, 20 anos naquele imóvel, 10, sei lá, a vida muda. Total. Então, o que eu costumo fazer é pensar um layout flexível que comporte eventuais mudanças. Então, talvez num primeiro momento seja um home office, ou sei lá, e no futuro vai ser um quarto de bebê, ou o contrário. Hoje é um quarto de bebê, mas tem que ser um quarto para um adolescente depois. Então, vamos prever as tomadas aonde vai ser essa escrivaninha no futuro, para daí você não ter que quebrar, passar por estresse, que ninguém quer, pode, horroroso, morando, né? Não dá. Então, a gente tenta se cercar de todas as ferramentas possíveis para que a pessoa possa fazer de cara o que é de quebradeira, sabe? E depois só adaptar a coisas mais pontuais. Que legal, perfeito. Eu acho que tem muito paralelo, né, com o que a gente faz no mercado de investimentos, assessoria de investimento. Eu queria aprofundar um pouco essa parte. A gente, quando conversa com o cliente e vai começar a trabalhar junto, a gente está falando também de investimento, de finanças, do bolso, né, a parte mais sensível ali do corpo humano, né? E é o nosso papel fazendo um planejamento com os nossos clientes.
E aí eu acho que aqui tem muito paralelo das nossas profissões, que é entender as necessidades e montar um plano que seja aderente àquelas necessidades e depois acompanhar para que o plano seja executado e a pessoa realize os objetivos dela. Mas, como você acabou de falar, a vida, uma coisa que a vida não é estática. Exatamente. A vida toda hora muda. E aí eu queria que você falasse um pouco, no teu escopo do dia a dia, você vai sentar com o cliente e entender a necessidade dele, né, os objetivos, os sonhos. E no meio do caminho, como é que é essa relação do cliente, você comentou, montou aqui para fazer home office, tô grávida, ou sei lá, vou me mudar, mudou tudo, o projeto que eu queria, eu achei que eu preciso de mais um quarto, não, e agora? Como é que é isso? Como é que é o planejamento? Em que fase ele muda? O que acontece? Desde o comecinho, a gente tenta já mostrar várias possibilidades daquele imóvel, né? Então, uma coisa que eu falo, eu acho que tem muito a ver, fazendo um paralelo com essa parte dos investimentos, é que não tem certo e errado. Sim. Tem o que funciona para aquela pessoa. Perfeito. Então, por exemplo, a gente está fazendo 2 apartamentos no mesmo prédio. Tá bom. E são famílias diferentes, pessoas diferentes. Tá completamente diferente Completamente a planta. diferente, Então, assim, só são vizinhos. Só são vizinhos. Uma tem 4 quartos e a cozinha aberta, a outra tem a cozinha fechada e 3 quartos, então a sala é maior. Então, é a mesma planta, mas tem várias possibilidades. Então, que é mais ou menos igual à parte de investimento. Total. Pode ter um investimento maravilhoso, muito bom, só que se a pessoa precisa do dinheiro daqui a pouco, pro ano que vem, não adianta um que vai ter super rentabilidade daqui 5 anos, Concordo. Exemplo, né? Eu não entendo muito bem, Perfeito. então tô tentando Acho que você é explicar. assessora nas horas vagas, hein? Então, é mais ou menos isso, assim, a gente tenta prever, tenta fazer um layout flexível para que comporte eventuais mudanças, mas a vida... Uma coisa que a vida não muda. E aí, conforme for, a pessoa me chama de novo, eu faço outro projeto também, Olha, não tem legal. problema. Não, mas brincadeira. Eu sempre priorizo fazer a parte cinza de obra, que eu digo. Então, sei lá, talvez você não queira colocar ar-condicionado agora, mas se um dia você for alugar esse apartamento ou vender, vai valorizar bastante se você tiver o ar. Sim. Então, quebrar e passar essa infra num primeiro momento... É um custo importante de ter na obra mesmo que você não vai colocar agora. Imagina você ter que quebrar tudo depois. Então, acho que dentro dessa etapa de planejamento... Esse educacional você traz isso para o teu cliente. E dentro dessa etapa de planejamento, a gente precisa pensar sobre isso. Então, tem uma etapa que eu também chamo de planejamento, que tem muito a ver com o que vocês fazem, que é a planilha orçamentária. Total. Então, desde o início, eu conto quanto fica mais ou menos por metro quadrado uma reforma, mas existem porcelanatos de 80 e de 800, 2.000. Então, assim, depende, né? Essa resposta é ruim, porque não tem um... Não, né? eu concordo. Mas, assim, é ruim falar depende, mas é porque é verdade. Sim. Então, a gente passa uma média, quanto costuma ficar um metro quadrado dos projetos que a gente faz no escritório. Mas quando a gente olha na planilha financeira, que acho que é uma parte que sempre preocupa muito, por isso é tão importante o trabalho de vocês, mas até porque as coisas aumentaram consideravelmente, né, de uns tempos para cá. Então, quando a pessoa olha e fala, beleza, desse budget, eu vou priorizar isso na primeira etapa, mesmo que o ar não seja a minha preferência, talvez estrategicamente seja mais inteligente eu quebrar isso aqui agora e deixar uma marcenaria para fazer depois, se eu tiver alguma questão com budget, por exemplo. Então, essa etapa da planilha financeira é uma etapa bem importante que eu chamo de estratégica e planejamento mesmo. E aí, o que a gente fez no escritório, a gente antecipou na linha do tempo esta planilha. Então, a gente não vai fazer o projeto inteiro, sonhar com algo que não vai ser viável. Chegar lá e falar, nossa, isso aqui está muito acima do meu budget, não vou fazer. A gente vai fazer o projeto, vai orçar esse projeto. Então, primeiro eu vou aprovar a parte funcional, depois a parte estética, aí os valores, que é muito importante, e aí deu tudo certo, está dentro do budget, aí a gente segue para executar essa reforma. Porque se precisar fazer algum ajuste, ou até assim, eu tenho mais budget, então vamos pôr aqui uma coisa assinada, diferente. Quanto tempo dura um projeto seu, em média? Pelo menos 3 meses. 3 meses. Tá. Como são decisões muito importantes, não dá para fazer do dia para noite. Não dá. Então, conseguimos às vezes fazer em menos? Sim, mas eu acho mais importante demorar mais no planejamento agora do que entregar depois na execução. Porque se chegar lá na obra e falar, nossa,
mas e se eu tivesse estudado um canto alemão aqui? Sim. O que é um canto alemão? O canto alemão é quando tem a mesa encostada, assim, sabe, com o sofazinho na parede? Sei. Então, quando ela tá encostada. Então, assim, se eu tivesse estudado o canto alemão, eu estava comentando sobre isso. Oi? Você estava falando sobre isso. Se ele tivesse estudado isso. Sim. Se eu tivesse testado essas opções antes, talvez eu não teria mudança lá na frente. Então, por isso que eu acho importante a gente levar um pouquinho mais de tempo para fazer o projeto, porque daí a gente vai no caminho certeiro, assertivo. E aí, mesmo que eu apresente a primeira versão, apresentei a pessoa, nossa, é isso, vamos. Eu falo, calma. Você está com um viés aqui. Falo, calma, pensa, dorme em cima disso. Isso. Vai ter vários detalhes que você vai pensar que talvez poderia ter ou não poderia ter. Aí a gente revisa. E normalmente é um tempo que é essencial para as pessoas amadurecerem mesmo as ideias. Porque às vezes a pessoa acha que ela quer aquilo, que ela sabe que ela quer aquilo, mas é nosso papel como especialista, né, profissional, mostrar todas as possibilidades. Sim. Então, talvez, para o que você está me falando que você quer, a melhor solução não seja essa que você está pensando, seja essa daqui. Perfeito. E aí a pessoa, às vezes, precisa amadurecer. Já existiu situação que eu mostrei, era um apartamento pequenininho, 50 e poucos metros. Aí eu mostrei, acho que 3 versões de layout. Uma era diferente, assim, com sofá em ilha, virado, totalmente diferente do que eles tinham pensado. Aí eles, não, essa daqui não. Olharam as outras 2. Aí eu falei, tudo bem, então pensa um pouquinho. Aí passou, acho que uns 15 dias, falei, a gente vai nessa outra daqui. Eu falei, então, é importante amadurecer as ideias. Não, eu acho que é um papel muito nobre de vocês também, trazer essas opções que às vezes as pessoas não conhecem, né? Sim. Então, acho que o nosso trabalho também, quando a gente olha para o nosso escopo ali de assessoria, as pessoas, no brasileiro, naturalmente, não é um povo educado financeiramente, então tem pouco conhecimento sobre investimentos. Então, trazem muitas vezes para a gente modalidades de investimentos dos avós. Ali, poupança. Porque não conhece mesmo. Porque não conhece. A gente não tem aquilo como verdade. Né? A poupança, meu avô fazia, meu pai fazia, então é bom. Não, mas será que ainda faz sentido? Será que o que você está querendo para o seu projeto aqui, o seu apartamento, não está sendo mais usado? Isso aqui as pessoas estão usando mais, isso aqui é muito mais funcional, isso aqui você consegue adaptar. Então, essa provocação, acho que é legal vocês fazerem também, né? E, assim, tanto a gente, né, quanto vocês conhecem esse caminho porque faz isso direto. Então, é lógico, as pessoas podem se sentir inseguras de tomar essa decisão, mas estar com alguém que fale, não, isso é melhor, confia que isso vai dar certo. Sim. Tipo o Fernando, né, meu assessor, várias coisas, fala, eu sou um pouco mais conservadora às vezes nos investimentos. Ele fala, não, isso daqui é bom, Lê, não sei o que. Eu falei, tá bom, vamos. Confia. E aí eu confio Faz nele. sentido pro seu perfil. Exato. Lembra o nosso planejamento, isso aqui atende. E tem uma coisa que é engraçado no nosso mercado, a gente senta, faz o planejamento, né, fala com o cliente tudo aquilo que a gente está se propondo a fazer, e aí é muito comum chegar para a gente situações de, meu tio falou aqui que tal investimento é bom, e aí tem uma frase que é muito legal, que a gente usa muito, que é de um escritor chamado Nassim Taleb. Ele fala uma frase que é pesada, assim, ele fala, você não deveria aceitar sugestões de quem não tem compromisso com o resultado. Então, assim, você aceitar sugestões de quem não tem compromisso com a obra final, e aí a gente fala, peraí, mas o seu tio te conhece, o teu perfil... Não conhece o todo. E aí eu acho que imagino que você também deve passar por isso. Você mostra um projeto para alguém e fala, minha amiga que falou que isso aqui não usa mais. Mas sua amiga te conhece, ela entendeu a sua história, ou ela só te deu um pitaco aqui. Não, e qual a responsabilidade que ela tem? Eu entendo que não é por mal, as pessoas querem ajudar, mas é porque elas estão vendo um fragmento, um pedacinho do todo. Exato. Né? Então, claro que algumas coisas podem ser super legais, mas não para aquela situação. Total. Então, assim, talvez nem dê para fazer aquilo. Sim. Né? Então, num projeto, por exemplo, gostaria de ter isso, várias coisas, mas talvez o espaço não comporte, tenha, sei lá, né? A configuração não seja possível, ou não está dentro do budget, sei lá, também. Sim. Então, acho que assim, claro. Como que você lida com isso quando vem? Eu explico. Se for alguma coisa que eu acho que faz sentido... Que você vai ponderar. Eu sempre pondero, né? Como eu digo que não tem uma verdade absoluta, eu vou ponderar, mas normalmente é algo muito isolado, assim. Sim. Então a pessoa, como ela não tem a visão do todo, pode ser uma coisa super legal, mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Você fala, olha, quer fazer? Eu não acho que bom. Acho que deveria fazer assim, por causa disso, disso, disso. E daí, quando faz sentido, né? A pessoa entende, realmente... ela pode até ouvir, né, os pitacos, as observações e tal, mas
é diferente de quem está fora e quem está sabendo todo o que tá Exato. acontecendo. E a responsabilidade que você tem de você assinar o projeto, você acompanha ele do início ao fim, você gastou 2, 3 meses estudando a vida daquela pessoa e se propondo a fazer algo aderente, e aí vem esse pitaco de fora ali, isolado, você fala, calma, isso aqui não conversa com tudo aquilo que a gente falou, não faz sentido, e nos investimentos a mesma coisa, o meu amigo está investindo em tal coisa, falou que é bom. Pode não ser bom para você. Mas qual a porcentagem disso na carteira Exato, dele, né? de onde ele viu essa dica, quem deu isso para ele, quem tem alguém acompanhando. E às vezes os objetivos da pessoa mesmo. São diferentes. Então, talvez o seu, sei lá, o seu amigo que está investindo no negócio, ele não quer comprar um apartamento agora, entendeu? Ele não vai precisar de um aporte alto de cara. Então, é isso, não tem uma resposta certa, né? E aí, lógico que as pessoas tentam ajudar, mas... Tem que ouvir o especialista. Às vezes atrapalha, né? Na intenção de ajudar, muitas vezes atrapalha, né? Então, porque filtrar. aí pode deixar as pessoas um pouco inseguras, né? Total. Porque, querendo ou não, a pessoa que está recebendo um conselho de alguém que ela ama, ela quer ouvir aquela pessoa. Óbvio. Mas é que aquela pessoa tem menos recurso e qualificação para falar o que você tem que fazer. Então, acaba que é mais um conflito emocional, né? Da pessoa querer atender a expectativa. O meu irmão disse não sei o quê, meu pai disse alguma coisa. Vi no Instagram tal coisa. Mais querer atender a expectativa da pessoa até do que, né, do que é bom para ela, necessariamente. Sim. Então, mas nisso é bem parecido, né? Imagino que vocês devam ter bastante pitaco também. Muitos. Nossa, mas eu acho que você falou uma coisa no início aqui, Letícia, que foi muito legal. Que é o papel de vocês também... tirar a ansiedade das pessoas. Porque você está falando de sonhos ali, né? Então, um apartamento, um projeto. Então, a pessoa chega com uma carga emocional alta. Pô, meu projeto, eu quero montar isso, eu quero para ontem, eu quero já entrar, eu quero morar, eu quero ver, eu quero sentir. E aí é o papel acalmar essa ansiedade e ao longo do caminho dizendo, olha, tem prazo. Exatamente. Existe um processo, são etapas, é faseado. Então, é um papel que a gente tem que calma, né? E como a gente lida com o dinheiro das pessoas também, igual vocês, e com expectativas, né? A gente precisa ser muito transparente, o que dá e o que não dá para fazer. Então, assim, principalmente em termos de prazo, pressa, não tem como a gente fazer uma obra em um mês. É impossível, entendeu? Assim, não tem como. E o que mais deve chegar a gente falando, eu quero... Mas aí, às vezes, é porque a pessoa realmente nunca fez uma obra. Sim. E aí, eu não posso mandar fazer a pedra junto com a marcenaria. Sim. Até posso, mas a chance de dar errado, assim, 99%. Então, primeiro precisa correr o prazo da pedra, depois da marcenaria. Só com o prazo desses fornecedores civil, já vai dar 3 meses de obra, no mínimo. Sim. Então, as obras normalmente duram 5, 6 meses. Sim. E eu entendo a ansiedade das pessoas mudarem, também já fiz obra, eu sei que a gente quer mudar logo, mas tem que ser pé no chão também. Tem que dá respeitar pra fazer, o processo. Exatamente, tem respeitar o processo. Que tem um processo que já deu certo inúmeras vezes, né? Sim. Então, e aí é isso, quando a pessoa chega ansiosa, cheia de expectativas, normal, né? A obra vai criar expectativa, investimento, a pessoa vai fazer um aporte alto, com certeza ela vai ficar, meu Deus... Então, é totalmente nossa responsabilidade explicar o caminho das pedras. Isso aqui vai dar certo, isso aqui provavelmente não. Sim. E aí vai acalmando a pessoa. Ou até mesmo num acompanhamento de obra, que nem a gente faz. É muito diferente, que nem eu falei daquela primeira experiência, né? É muito diferente eu chegar e falar, nossa, quebrou seu porcelanato, sabe? Só isso. Sim. Ou, eu sempre cito esse exemplo também. O pessoal de box que a cliente chamou... super bonzinhos e tal, mas a gente não conhecia. Aí, beleza. Foi lá colocar o box e quebrou o porcelanato que a gente já tinha instalado. Ninguém quer receber a notícia de que quebrou o porcelanato do seu banheiro, concorda? Ninguém quer. Eu também não quero dar essa notícia. Exato. Mas aí, o que a gente faz hoje no acompanhamento? Respira, primeiro de tudo. A gente fala, a gente achou o porcelanato, ligou para todas as lojas do mundo que precisava, achou o porcelanato, marcou com o engenheiro para refazer, né, organizou tudo e falou, olha... Cris, aconteceu isso, mas a gente resolveu assim. Já resolveu. É diferente de falar... É muito diferente. Aconteceu isso, entendeu? Se você traz o pânico para o cliente, e aí eu falo, você aumenta o pânico dele. Exato, então... Eu não vou dizer que a gente é psicólogo, arquiteto, né? Sim. Mas a gente tem uma boa parte de realmente lidar com pessoas. Porque são pessoas. Na linha final, são pessoas. Exatamente. Quando você consegue ler isso, né? Saber que na linha final, quem está te contratando são pessoas. Por mais que seja uma laje corporativa,
São pessoas. Que tem, às vezes, pressa, que tem investimento para fazer alguma coisa, tem que ter o retorno rápido, né? Então, assim, acho que, no geral, é sempre sobre expectativas, assim, é engraçado, né? Alinhar elas. É engraçado que a gente fez uma obra lá na Verso, e aí a gente se mudou tem, acho que 2 anos e meio, né? E aí, quando a gente foi falar com a nossa arquiteta, na época, a gente falou assim, olha, nós somos do mercado financeiro, a maioria... Precisa ver uma planilha bem A gente completa. é muito prático, a gente é muito direto. Fala pra gente quanto tempo vai demorar, quanto vai custar, o mais previsível possível. Aí ela, não, tudo bem. Aí quando ela falava algumas coisas, não, isso aqui é impossível, não, tá muito longo. Ela, não tem o que fazer, a marcenaria demora 50 dias. Então, assim, não tem o que fazer. Vocês querem essa mesa? Então vai demorar 40 dias. Então a gente falava, eu quero me matar, eu quero entrar logo. Todo mundo naquela expectativa de se mudar, de começar a trabalhar e... Não, calma, não tem o que fazer. Calma. Mas que bom que ela foi transparente, né? E mostrou. E aí a gente mostra o cronograma com todas as etapas e os custos. Porque, infelizmente, não tem como... Igual no Instagram, né? Que diz assim, e fica pronto. Aqueles vídeos do Instagram, ainda não a hora temos dá aquele tapa na câmera assim, né? Então, nossa, seria maravilhoso. Mas não dá. E a obra também é algo, de certa forma, artesanal. Por mais que seja feito por uma equipe profissional, uma empresa, são várias pessoas fazendo... É como um grande artesanato, né? Então, assim, várias pessoas fazendo várias coisas. Uma depende da outra. Então, se alguém faz uma coisa errada, somos todos humanos, pode acontecer. Claro. O que importa é resolver se alguém fizer uma coisa errada. Então, isso... A gente tenta ter o máximo de previsibilidade possível. Mas aí a gente sempre fala, vamos deixar uns 15 dias aqui para caso dê algum problema. Já aconteceu, infelizmente, de marceneiro atrasar a entrega e não tem como, né? O que eu posso fazer? Infelizmente, eu não consigo lá instalar a marcenaria dele. Óbvio. Mas e essa dependência também, planejar. essa dependência um dos outros, também é um educacional, né? Porque, olha, você depende que esse trabalho anterior ao seu seja concluído para você começar o seu. Exatamente. Então fica todo mundo ali também. Por isso que tem que ser, é quase uma coreografia, olha lá, nunca tinha pensado meio do sobre balé. isso. Mas é quase uma coreografia mesmo. O tempo que cada um entra, o que dá para antecipar, e é isso que eu falo, tem coisas que a gente pode antecipar. Mas tem outras que às vezes o cliente fala, nossa, mas por que não instalou isso daqui? Porque ainda vai pintar, o pintor vai estragar se a gente instalar, entendeu? Então, até poderia fazer esse serviço, mas vai dar problema. Vamos esperar um pouquinho, a gente coloca logo depois que o pintor terminar. Então, é uma grande coreografia mesmo. Que legal, que legal. Parte de obra. Letícia, pegando esse gancho, queria que você falasse agora para quem está em dúvida se vai seguir nessa profissão de arquiteto, arquiteta. Qual conselho, qual dica, o que você falaria para alguém que está agora se inscrevendo ali no vestibular ou quer fazer uma transição de carreira, quer começar agora? O que a Letícia poderia falar para essa pessoa? Primeiro eu diria que a faculdade é extremamente maçante. Mas depois que passar a faculdade, fica tudo bem. Aguenta a faculdade que vai dar certo. A faculdade é realmente, nossa, muito maçante, tem muito projeto, muita coisa. É um período, assim, um pouco estressante. Mas eu, particularmente, né, já falei que eu adoro a profissão. Então, acho que minha dica seria o quanto antes puder ingressar no mercado de trabalho, melhor. Porque a faculdade, ela dá um panorama bem conceitual, vamos dizer assim, né? A gente faz projetos gigantes e tudo mais, e pode acontecer na vida real, mas é um pouco descolado da realidade. Então, a faculdade, ela não mostra como você faz uma planilha orçamentária, um cronograma, várias coisas que você vai precisar no dia a dia. Então, a minha dica, primeiro de tudo, seria entra no mercado de trabalho quanto antes, faz estágio em mais de um lugar, se você puder, para conhecer como as pessoas trabalham e o que você se identifica mais. Eu trabalho mais com interiores, né? Mas tem gente que vai gostar de outras áreas. Então, enquanto a pessoa tiver essa possibilidade de ver isso e já entrar em contato com pessoas do ramo, eu acho que ajuda muito. Eu comecei o estágio, assim, possível, assim, bem no comecinho da faculdade. Que legal. Em que momento da sua carreira você decidiu que era o momento de você partir para o seu escritório? Você é dono do seu escritório. Em que momento você falou, olha, agora eu vou empreender e agora é Letícia de Nóbrega Arquitetura? Eu já fazia como autônoma alguns projetos. Mesmo quando eu trabalhava na construtora, né? Eu já tinha meu Instagram, então eu avisei que eu fazia alguns projetos e tal. E eu acho que foi indo meio natural. Chegou um momento que eu tinha muito mais projetos meus do que dentro da construtora. Entendi. Então, eu basicamente... Percebeu que você tinha mais geração de negócios vindo de você
do que você recebia, talvez, na plataforma que você estava plugada. Sim, sim. E aí foi natural. Sim. Claro que dá um friozinho na barriga, Imagina, né? carreira Mas, solo nossa, ali. Mas foi uma bem decisão natural, boa. assim. Sim, super. Foi bem natural e deu tudo certo. E para frente agora, os planos do seu escritório, onde você enxerga ele daqui a 5, 10 anos? Nossa, que pergunta difícil. Eu pretendo escalar um pouco o escritório, mas eu gosto de fazer parte da criação. Eu gosto de Mais estar boutique, perto das pessoas. mais boutique. Exato. Então, claro, a gente tem gente entrando agora nova no Olha que escritório. A gente está cada vez... Minha intenção é que os times cada vez tenham mais autonomia. Isso já tem, né, acontecido. Mas seria mais boutique. mais personalizado, porque eu gosto desse contato com as pessoas, eu gosto dessa parte de criação. Então, assim, não vejo seguindo um caminho muito diferente Legal. do que estamos seguindo. Legal. A ideia é sempre aperfeiçoar cada vez mais, entregar cada vez um serviço mais top, né, mais alto padrão, mas acho que bem na linha do que a gente faz hoje. E tem algum desafio que você fale assim, esse eu gostaria de fazer, sei lá, um projeto de uma casa, sei lá, num condomínio XPTO aqui no interior de São Paulo, você fala, essa casa é enorme e eu ainda não fiz, eu quero fazer. Eu fiz algumas casas já, mas... Qual é o desafio? Algum específico? Não, um desafio. Tem algum que você fale? Esse eu não fiz e eu gostaria de fazer. Eu acho que eu gostaria de entrar um pouco mais nessa parte comercial. Tá. Porque não é tanto do meu universo, mas agora apareceu algumas Olha coisas só. comerciais e eu acho que a gente tem um pouco mais de espaço de criação, invenção de coisas diferentes, porque eu amo projetar o lugar que as pessoas vão morar, eu adoro, mas eu acho que se a gente vai para um espaço mais comercial, a gente pode inventar, assim, sem limites, né? Então, eu acho que algo assim bem diferentão. Mas não tenho algo assim específico. Legal. Quando a gente for fazer o nosso monozoário da Verso, a gente te chama para você fazer. Ah, combinado. Olha aí. Pô, que legal. Combinado. Muito bom. Letícia, muito obrigado pelo papo. A gente está aqui nessa prosa inversa, a gente poderia continuar há bastante tempo. Eu queria que você falasse como que as pessoas te acham, como que as pessoas podem contar com tudo isso que você falou, com o profissionalismo, com essa parte que você idealiza junto os projetos. Então, uma belíssima história. Como que as pessoas te acham hoje? Como é que eu passo a ser seu cliente? Meu escritório leva meu nome, então no Google, no site é leticiadenóbrega.com e no Instagram leticiadenóbrega.arc. E aí dá para encontrar lá o portfólio, falar comigo, eu mesma que vou responder provavelmente o direct. E aí, quem quiser reformar, souber de alguém que queira reformar, pode contar com a gente. E muito obrigada pelo convite, foi um papo ótimo. Foi muito legal. Acho que tem super a ver, assim, o que a gente, apesar de serem frentes distintas, né? Tem bastante a ver essa questão da personalização, do planejamento, de lidar com pessoas e expectativas. Então, achei legal fazer esse paralelo, gostei muito. Legal. Obrigada. Vamos fazer mais. Vamos. Obrigado.